Olá, eu sou Cibele Laurentina, escritora e poeta, e hoje venho comentar com vocês um pouco sobre a obra Antes que Seja Tarde, da escritora brasileira contemporânea Valéria Wanda Xavier Nunes. Esta obra foi lançada na última sexta-feira, dia 24 de março, na Livraria do Luiz, na cidade de João Pessoa, aqui no estado da Paraíba. A autora discorre aqui o tema sobre o mal do Alzheimer, né? O protagonista Pedro vivia incomodado com a perda da memória recente. Em contrapartida, se distraía com a memória remota, que, sem aviso prévio, o surpreendia nas horas mais impróprias. Não queria esquecer de quem era. Por isso, agarrava-se às lembranças que por muito tempo viveram lacradas em uma das caixas armazenadas em seu cérebro. Tinha vergonha de muitas dessas lembranças, embora soubesse que em uma hora ou outra teria que abrir essas caixas e deixá-las escapulirem. Fugia delas como o diabo foge da cruz. No entanto, seu coração pedia isso. Precisava fazer as pazes com ele mesmo e com os filhos, que tanto fizera sofrer no passado. Era preciso pedir-lhes o perdão que sabia não ser merecedor antes que fosse tarde demais. A escritora nos trouxe aqui uma narrativa de linguagem simples, popular, acessível, né? Onde, independente de qual seja o leitor, será de fácil entendimento, né? E nos colocando em especial num lugar de muita empatia e de muita reflexão sobre esse tema. Aqui nós somos apresentados a uma família que é pega de surpresa, né, com essa descoberta, com o descobrir desse diagnóstico. E é uma situação que realmente a gente se vê nela, porque quando uma doença chega, né, no berço familiar, ninguém está preparado para isso, né? Ninguém estudou sobre a doença, ninguém sabe nada sobre ela, e às vezes a gente pensa que vai acontecer realmente com todo mundo e menos com a gente. E com a família de seu Pedro não foi diferente, né? E notando que o pai estava perdendo a memória, esquecendo de algumas coisas, até chegar a procurar um médico para um diagnóstico e realmente ser diagnosticado com mal de Alzheimer, a família já fica naquela tensão, né? E a família aprende a lidar com isso, né? E é assim nessa narrativa, né? Seu Pedro começa a perceber que realmente está perdendo a memória e, junto com sua família, fica triste, né? Fica preocupado, né? Preocupado se vai esquecer as pessoas. Imagina você viver em um meio de tanto amor, de tanto acolhimento, né? No berço familiar, e de repente você saber, né? Isso ia acontecendo como foi acontecendo com seu Pedro, e ele aflito porque sabia que uma hora ou outra ele podia realmente esquecer as pessoas que ele tanto ama, né? Como os filhos, como a esposa, né? Como os amigos queridos, enfim. Seu Pedro fica nessa tristeza e nesse sofrimento, né? E a Valéria nos apresenta aqui essa narrativa que a gente começa a ficar dentro da história, a gente fica triste, a gente fica apreensivo, né? Porque eu vou trazer agora um comentário sobre um capítulo que me marcou muito, né? Que é o capítulo 12, né? E uma das falas de seu Pedro, ele fala: quero lembrar o que tenho para conversar com os meninos, que temem fugir da minha mente, como o diabo foge da cruz. O que será? Né? Isso foi um desabafo que ele fez a Tônia, sua esposa, quando ele lembrava de algumas coisas que ele fez no passado, e ele se programava para pedir perdão para os filhos, e quando chegava na hora de falar, ele esquecia o que era que ele tinha programado para pedir o perdão, né? Tem um outro momento onde o nosso protagonista, Pedro, ele
se vê com alguns flashes da memória do passado, e a autora fala: com o olhar perdido na escuridão dos jardins, onde as folhas pararam de balançar por alguns minutos, e ouvindo apenas o latir de alguns cães na chácara, Pedro voltou no tempo mais uma vez e se viu retirando um cinturão velho que lhe segurava as calças e sua mão levantada em direção às costas de um dos seus filhos. Não ouvia seus lamentos e pedidos de: por favor, papai, não me bate, me desculpe, não faço mais isso. E o som das sentadas unia de encontro ao vento naquele local árido e escuro. A minha raiva não tinha limites. Eu batia até cansar. Não ouvia os gritos e pedidos de perdão. Após longos minutos, eu voltava a mim e vi o tamanho da minha crueldade, meu filho sangrando. E esse é um momento em que a gente sente, né, o quanto seu Pedro se atormentava com essas lembranças e o quanto ele se programava, né, com esse pedido de perdão. E daí essa narrativa linda que eu te convido para conhecer, né, que nos faz refletir muito, que nos coloca, é onde a literatura nos coloca nesse lugar de empatia, né, de realmente se colocar e, de uma certa forma, até sentir a dor desse protagonista, né? Essa aflição, a aflição da família, né? E eu acho que isso é um dos deveres da literatura, né? E a autora cumpriu muito bem. Então, convido você para conhecer, né? É uma forma também de conhecer e de querer se aprofundar sobre essa doença, sobre o conhecimento do que é o Alzheimer, né? E esse tema está super atual, eu achei de muito bom gosto e te convido, leia a obra, está disponível na Amazon, e também está disponível diretamente com a autora, né, Valéria Wanda Xavier Nunes. Vou deixar o IG dela aqui registrado para que você possa solicitar a obra, né, que já vai vir autografada, super bacana, um gesto bem carinhoso, vem com marcador, né? E é isso. Conheça Antes que Seja Tarde, da Valéria Wanda Xavier Nunes.